Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sauda os meus irmãos e as minhas irmãs nesse primeiro vídeo do ano de 2025 é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Obrigado aqui pela presença e a companhia de todos os meus irmãos que sempre estão aqui sintonizados pelo canal do YouTube. Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, que Deus possa prosperar a vida dos meus irmãos, que Deus possa continuar pelejando por vossas pelejas, pelas vossas causas, por tudo aquilo que os irmãos não possam resolver, que o nosso Deus possa continuar pelejando por todos nós, não é verdade? Como disse o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai continuar nos ajudando, nos estruturando, nos preparando, nos alicerçando, porque o nosso Deus, aleluia, Ele é um Deus de promessa. Quero também aproveitar e agradecer a presença de todos os nossos irmãos que estiveram conosco ali na virada do ano, naquele banquete espiritual preparado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo ali em Cuiabá, aonde eu tenho certeza, aleluia, pelos olhos da fé, que aqueles que foram com o propósito de buscar sua porção, aqueles que estiveram no Espírito, saíram alicerçados, saíram visitados, saíram alimentados, saíram com a chama do Espírito Santo, né, sobre eles, saíram com seu vaso transbordando de azeite. Foi um banquete maravilhoso. Eu voltei revigorada, avivada, eu voltei alimentada. Foi algo maravilhoso, algo lindo. E para concluir todo esse banquete, o Senhor ainda preparou a Santa Ceia ali, né? Então foi maravilhoso. Eu agradeço a todos os nossos irmãos. Eu tenho certeza, aleluia, que o nosso Deus há de preparar mais outros banquetes espirituais, onde nós possamos estar juntos para dar tributo ao nosso Senhor, para dar glória ao nosso Senhor. Este é o foco, aleluia, de nós nos reunirmos, né, como corpo de Cristo, para buscar a face do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então, aleluia, o Senhor, enquanto eu estava lá em Cuiabá, o Senhor me deu alvará para fazer uma campanha de Pai, Filho e Espírito Santo. Será uma campanha de preparação, vou usar mais ou menos desta maneira, uma campanha de preparação para a próxima campanha que ainda vou anunciar, ainda não tem a data, de 21 madrugadas, né? Então nós faremos uma campanha de 3 madrugadas, 3 horas da manhã, horário de Brasília, amém? Dia 7, né? Dia 7, ou seja, será de segunda para terça-feira, né? Segunda até meia-noite, não é verdade? Passou de meia-noite, já é dia 7, já é terça-feira. Então é 3 horas da manhã. E eu falo aos irmãos, porque os irmãos sempre ficam confundidos com o horário, né? O fuso horário termina meia-noite. A partir de meia-noite já é outro dia. Então é dia 7, 3 horas da manhã, horário de Brasília. Eu peço à igreja que me acompanhe na luz da palavra, pois o respaldo que o Senhor, aleluia, me deu foi no livro de Joel. O profeta Joel é um profeta, é um dos livros pequenos, né? Um profeta pequeno, vou dizer desta maneira, mas não deixa de ser importante, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é rica em promessas direcionada ao seu povo. Aqui no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. O Senhor, através do seu Espírito, me deu uma experiência sobre o trabalhar do Espírito Santo. Nós fizemos também uma campanha em busca dos dons do Espírito Santo e também aperfeiçoamento dos dons do Espírito Santo. Portanto, esta campanha será uma campanha de avivamento, despertamento e derramamento do Espírito Santo. Amém? Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. E assim diz a Santa Bíblia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Foi até aí que o Senhor me deu o respaldo, aleluia, para nós fazermos
a campanha. Como eu ressaltei aos irmãos, o profeta Joel, um profeta pequeno aqui dentro da Bíblia, né? Mas o livro do profeta Joel é pequeno. Ele só tem 3 capítulos, nada mais, mas não deixa de ser importante, pois este profeta profetizou o derramamento do Espírito Santo. Aliás, se nós olharmos a palavra de Deus em si toda, ela é feita de promessas, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus não faz nada sem promessa, nada sem propósito. Ele não entrega tão pouco, nada sem propósito. Ele não coloca nada sem propósito. Ele é um Deus, aleluia, de promessas, de propósitos, de objetivos. Esse é o nosso Deus, né? Então, o profeta Joel profetizou isso aqui. Esta promessa vamos encontrar tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o derramamento do Espírito Santo, que é direcionado a todo o povo de Deus. Promessa para todos, sem distinções, jovens, velhos, filhos, pais, servos, patrões, ou seja, qualquer pessoa pode usufruir das bênçãos, das maravilhas que no passado, antes vinha de Jesus somente para aqueles que eram concedidos e determinados como reis, profetas e sacerdotes, né? Mas o Senhor fez essa promessa em derramar sobre o seu povo. Jesus, aleluia, por meio da sua morte, ele tornou isso possível, que as suas promessas seriam derramadas sobre o seu povo por meio do Espírito Santo, até que o Espírito Santo de Deus seja retirado da terra. O Espírito Santo de Deus está na terra, está trabalhando, aleluia, para que se cumpra as promessas do nosso Deus. Essa campanha é uma campanha de avivamento, de despertamento, né? Porque todos os avivamentos que aconteceram na terra aconteceram mediante a um grande mover do Espírito Santo. E o principal objetivo, aleluia, de uma pessoa ser cheia do poder de Deus, cheia da glória, cheia da unção de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, né, é que ela seja testemunha das maravilhas do Senhor. É que Deus, por meio do seu Espírito, venha fazer um reboliço na terra para que nós possamos ser testemunha, aleluia, das maravilhas, dos prodígios, dos sinais, de tudo aquilo que Deus, por meio do seu Espírito, faça, né, no meio do seu povo. Porque o avivamento, ele começa dentro de nós. O verdadeiro avivamento que o povo de Deus tem que viver, que o Senhor está chamando o seu povo para viver, o verdadeiro avivamento não é a gritaria, não é aquela patifaria, não é aquela batucada. O verdadeiro avivamento começa dentro de cada um de nós, com essa fome, com essa sede das coisas espirituais, das coisas eternas, das coisas celestiais, das coisas que vêm do Altíssimo. Os irmãos recordam quando começaram sua caminhada na presença de Deus, aquela sede, aquela fome, aquele primeiro amor, de você só quer estar de joelho, buscando ao Senhor. É como se, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, é só a tua carcaça que está aqui. É só o teu físico que está aqui. O teu espírito está conectado com o céu, aleluia, porque você só quer as coisas do alto, as coisas do Altíssimo, as coisas eternas. Não existe avivamento coletivo. Para haver um avivamento, cada um tem que fazer a sua parte. É por isso, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, que às vezes vai acontecer de uma pessoa muito usada por Deus, aleluia, estar ali na oração, na unção. E tem alguns que vão dizer que não sentiram nada, é porque estão mortos espiritualmente. É porque não estão avivados espiritualmente. O avivamento começa dentro de cada um de nós, dentro da nossa casa espiritual e dentro da nossa casa física. Aleluia. Este é o verdadeiro avivamento que o Senhor está chamando. E antes do arrebatamento haverá este reboliço, esse verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Porque se não haver este verdadeiro avivamento, despertamento, saindo esta morte espiritual que muitos estão vivenciando e até vivendo, aqueles que já tiveram muito alicerçados no Espírito, não tem como o Senhor derramar os seus prodígios, os seus sinais, as suas maravilhas. Não tem como Deus derramar o avivamento sobre um povo morto que não está buscando a Ele. Alamaia, não há como. E por que eu estou falando isso aos irmãos? Porque nós vimos que alguns irmãos estão dentro da igreja, mas estão mortos, estão como estátuas de sal. Não estão avivados, sendo que o Senhor fez esta promessa,
aleluia, sobre o seu povo, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre com as suas promessas. Nosso Deus não é um Deus mentiroso e nada que sai da boca dele volta vazio. Tudo tem que se cumprir. E a promessa do Espírito Santo é uma delas. A promessa do avivamento, como no tempo de Pentecoste, é uma promessa que o Senhor fez, direcionada ao seu povo, que vem se cumprindo, né, na vida dos nossos irmãos que já passaram aqui, os nossos antepassados, e ela vem se cumprindo até o dia de hoje. A promessa que o profeta Joel fez, por meio das Santas Escrituras, ela se estendeu até o dia de hoje e vai seguir se estendendo até que o Messias arrebate a sua igreja, arrebate o seu povo. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque este é o Deus, aleluia, de promessas, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos queridos e amados, é desesperador quando uma pessoa ora e não sente nada. É desesperador quando a pessoa não consegue escutar a voz do Espírito Santo. Eu falo para os irmãos que escutar a voz do Espírito Santo não é só no audível, não. Não é só no audível. Não é somente no audível que se escuta a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala no nosso coração, o Espírito Santo fala no nosso espírito, o Espírito Santo fala no nosso subconsciente. O Espírito Santo de Deus nos toca quando algo está mal, quando algo vai acontecer. Esse é o trabalho do Espírito Santo, nos guiar, ajudando-nos nesta marcha rumo à cidade que foi preparado para nós, aonde vai acabar todas as dores e as batalhas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quando Jesus foi levado ao céu, quando terminou o seu trabalho, né? Ele já havia treinado, discipulado, ensinado, escolhido os seus discípulos, escolhido os seus 12 discípulos para ser testemunha da obra de Deus na terra. Ele fez a promessa também em Atos. Atos capítulo 1, verso a partir do 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor fez a promessa que desceria o Consolador, o mediador, o professor, o guia. Imagina se nós não tivéssemos o Espírito Santo de Deus. Como seria possível nós estarmos sendo consolados na hora da tribulação, na hora da adversidade, na hora da tristeza? Como seria possível, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, estarmos buscando o Senhor, tendo essa sede espiritual que é somente por meio do Espírito Santo de Deus? Só que o Senhor não vai derramar esse Espírito para aqueles que estão na mentira. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus tremendo. O nosso Deus é um Deus transparente. Alamaia. Como é que o Senhor vai derramar o seu Espírito para um povo que anda na mentira? Como é que o Senhor vai derramar o seu Espírito para um povo que anda na falsidade? Alamaia. Como é que o Senhor vai derramar o seu Espírito para um povo que não quer ser herdeiros do seu reino? Como é que o Senhor vai derramar o seu Espírito para um povo que não quer estar alicerçado em sua palavra, enquadrado em sua palavra, respaldado? Vão receber o Espírito de loucura. Rolandemafai. Shedecolandemafai. Vão receber o espírito de loucura. Os senhores acham que é o Espírito Santo usando os profetas de Baal? Os senhores acham que é o Espírito Santo usando as Jezabéis? Os senhores acham que é o Espírito Santo usando este povo mercenários da fé? Não é o Espírito Santo, porque essas pessoas têm comichões em seus ouvidos, um coração duro e fechado para as coisas eternas. Seus corações estão voltados para as coisas da terra. Esse se chama o espírito do engano, que dá profecias, que dá visões, que faz eles falarem línguas, mas não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é puro, santo e não está aonde existe bagunça e mentira. Meus irmãos e minhas irmãs, o negócio é sério. O negócio é sério, é muito sério.
E sabe por que eu falo aos meus irmãos e às minhas irmãs? Porque quando o Senhor me deu o alvará, aleluia, eu não sei qual é o mistério que Deus tem comigo. Deus tem um mistério com cada filho e cada filha e não vai usar ninguém igual. Deus não usa ninguém igual, e isso tem que entrar na cabeça de alguns santos de Deus que vão achar que Deus vai usar na mesma oratória, na mesma palavra, vai usar. Deus não usa ninguém igual. Não usa. Nós somos, vamos dizer, Deus nos fez diferente, com as nossas diferenças, digamos assim, e derrama a porção em cima de cada um de nós, para que juntos, como o corpo de Cristo, possamos ser produtivos para o seu reino. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Para que possamos ser produtivos para o reino de Deus. O Senhor me deu uma visão enquanto eu estava orando. Aliás, Ele, por meio do seu Espírito, Ele me deu uma nova experiência com o Espírito Santo. E eu vi uma pessoa nesta nova experiência perdendo a chama do Espírito Santo na sua vida e entrando o espírito do engano. Esta pessoa um dia recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio até em mim e disse: Ruth, eu sou o Espírito Santo na tua vida. Eu habito dentro de você. Eu sei o quanto você tem medo de me perder. E eu disse: é verdade. Ha chegado o momento de dar-te outra experiência. E ele me retirou e eu fui com ele. Só que eu não pude ver nem da cintura para baixo. Eu vi um homem, toda com uma chama de fogo, em seu esplendor, de luz, de fogo. Eu não podia ver, mas desta luz em forma de homem saía a voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E me mostrou nesta nova experiência uma pessoa que um dia foi selado por ele, foi a habitação dele, mas começou a dar ouvidos para a serpente, para os enganos do diabo, e o Espírito Santo dizendo: não faça isso que está mal, não faça isso que está errado, não faça isso que não tem parte comigo. E a pessoa foi dando ouvidos para o diabo e foi dando lugar para a carne. E a chama do Espírito Santo foi se apagando pouco a pouco. Cada pessoa que é a habitação do Espírito Santo, o seu coração é como uma chama de fogo, aleluia. E tem um selo do Espírito Santo na sua testa, escrito em letras que não se pode entender, escrito com o Espírito Santo dá uma interpretação, propriedades de Deus. Glória. Vi quando essa pessoa foi perdendo pouco a pouco o Espírito Santo. Não aconteceu da noite para o dia, não. Foi gradualmente. Até que o Espírito Santo não quis mais estar ali, porque viu que ela não estava dando voz ao Espírito Santo. Quando ele saiu de dentro dela, entrou o espírito do engano. O espírito do engano, eu vou dizer para os irmãos exatamente o que foi que eu vi, porque tudo do mundo espiritual é muito complexo de falar. A gente tenta encontrar palavras aqui do mundo físico para nós passarmos o que nós vemos no mundo espiritual. É como se fosse um camaleão, eu vou usar desta maneira, que se transfigura. E tinha grandes habilidades o espírito do engano. Ele profetiza, ele dá visão, ele dá revelação, faz a pessoa falar em línguas. Foi assim que eu vi o espírito do engano entrando. A chama do Espírito Santo apagou, o coração ficou negro e aquele rosto que um dia tinha o brilho do Espírito Santo se apagou. Irmãos, por isso eu disse aos irmãos: eu não sei ainda o mistério que Deus tem comigo, mas Deus tem um mistério com cada um de nós. Deus enrola e desenrola o negócio. Mas quando eu bato o olho numa pessoa, e se eu sinto bloqueio com esta pessoa, se eu sinto impedimento, que Deus está me alertando de algo que vai vir acontecer. Muitas vezes quando Deus disse não, é porque Ele estava me protegendo de algo que ia acontecer na frente. Muitas e muitas vezes. Muitas vezes. E a última vez foi no meu ministério, quando Ele disse não. E depois veio toda à tona Deus mostrar o que estava acontecendo. Oh, glória. E eu agradeço a Ele. Oh, glória. Não existe palavras para descrever
quantos livramentos Deus deu por meio do seu Espírito Santo. Santo, puro e que nos livra das ciladas de Satanás. Eu consigo ver o brilho do Espírito Santo no rosto daqueles que são selados. Falo isso pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor, porque eu sempre falo, se tem alguém aqui que fica supondo, ou fala, ou insinua que a irmã Ruth é melhor, eu não sou. Deus conhece a minha alma, meu coração e o profundo do meu ser e sabe que eu sempre me diminuo. Eu sempre uso essa frase, eu quero ser a última da fila do pão. Talvez a maneira como eu falo, como eu exponho não te agrada, mas é a maneira como o Senhor me toma. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, esta campanha é uma campanha de avivamento, de despertamento. É uma campanha para que a morte espiritual saia do meio do povo de Deus. É uma campanha, aleluia, para que nós possamos estar cheios da brasa do Espírito Santo, transbordados do azeite do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado, eu estou pegando fogo aqui. O meu corpo está pegando fogo, igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. O avivamento está dentro de cada um de nós. Tem muitos irmãos e irmãs que estão dentro da casa de oração mortos. Já não sente a chama, já não sente a brasa. Estão mortos, já há muito tempo não falam em línguas. Nunca foram selados com a promessa. Nunca falaram em línguas, nunca tiveram uma visão. Porque algo está errado em sua vida espiritual. E eu tenho certeza, aleluia, mediante esta palavra, que não é isso que o Senhor quer para ti, nem para mim. O Senhor não quer morte espiritual, uma vida espiritual derrotada. O Senhor não quer isso para ti, meu irmão. Ele quer que você seja revigorado, avivado, despertado, cheio da brasa, cheio da chama do Espírito Santo, aleluia. Mas quando você está disposto a receber o seu Espírito Santo, santo e puro e verdadeiro, aleluia, você tem que estar disposto a abandonar tudo o que não tem parte com Ele. Quando somos tocados pelo Espírito Santo e deixar as coisas que não têm parte com o reino de Deus, Ele está nos purificando, Ele está nos lapidando, Ele está nos libertando, Ele está nos limpando para que Ele venha ser a morada. E eu vi isso no mundo espiritual. Ele não entra dentro de uma casa espiritual suja. A verdade é que nós nunca vamos entender os critérios do Senhor, o trabalho do seu Espírito. Porque o nosso Deus, aleluia, é um Deus de mistério. Imagina se Ele revelasse todos os seus mistérios para os seus filhos, que somos nós. Oh, aleluia. E Ele só revela os seus mistérios para aqueles que realmente buscam a Ele, os pequenininhos, para aqueles que querem ser íntimos de Deus, para aqueles que querem ser íntimos de Deus, e não é fácil ser íntimo de Deus. Leva anos, anos e anos para ser íntimo dEle, meus irmãos. Eu não me considero íntimo de Deus, mas aonde? Está longe ainda, falta muita coisa. Muita coisa Deus precisa trabalhar na minha vida. E eu tenho certeza que muita coisa Deus precisa trabalhar na tua vida para que nós possamos, aleluia, ser íntimo de Deus. Ser íntimo do Senhor. Como Moisés era íntimo do Senhor. Oh, glória. Muita coisa. Mas eu sei que por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra e das promessas, aleluia, que nada que sai da boca do nosso Deus volta vazio. É possível ter, aleluia, essa intimidade, este avivamento, este despertamento. Durante a minha caminhada, prematura caminhada, porque tem muita coisa que a irmã Ruth precisa aprender. Eu conheci poucas pessoas que são íntimos de Deus. Eu conheci poucas pessoas, aleluia, que são passados e passados pelo fogo, amassados, espremidos e lapidados. Que mesmo na provação, mesmo no levante, elas continuem alicerçados na palavra e nas promessas do Senhor. Porque é fácil estar alicerçados na promessa quando tudo vai bem, quando tudo está indo maravilhosamente bem. Mas estar agarrados na promessa quando vem o levante, a tristeza, a angústia. Não é fácil. Mas esse é o trabalho do Espírito Santo. Oh, glória! Esse é o trabalho do Espírito Santo que não terminou e vai terminar. Porque Ele me disse, está terminando o meu tempo na terra. Está terminando o meu tempo na terra. O Espírito Santo me levou dentro da casa de um varão, que eu nunca ouvi este varão,
Mas quando eu olhei para ele, estava todo na doutrina, me fazia recordar aqueles homens da igreja primitiva, da Assembleia, com aquela calça social, com aquela blusa social. Ele estava deitado assim, descansando em uma cadeira de balanço com a Bíblia na mão. E Satanás estava armando algo contra a sua família, quando o Espírito Santo sussurrou em seu ouvido e disse: vá orar. O Espírito Santo voltou novamente e disse: vá orar. E ele acordou e despertou, e o Espírito Santo por terceira vez disse: vá orar, meu filho. E ele foi orar. E eu vi quando o corpo dele foi absorvido com toda aquela chama do Espírito Santo, que é esse fogo que nós sentimos, essa brasa, essa chama do Espírito Santo, ele com toda a armadura espiritual. E ele ficava falando em línguas. Quando eu tive essa experiência com o Espírito Santo, eu não sei quanto tempo eu fiquei orando somente em línguas. Eu não conseguia falar na minha língua nativa. Estava falando em mistérios ali, e o Espírito Santo estava intercedendo por mim, através da minha boca ao Senhor. Eu disse: eu estou orando em mistério. Eu estou orando em mistério, não é eu orando, é o Espírito Santo. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Oh, maravilhoso é o Espírito Santo. Irmãos, o meu maior medo é perder o Espírito Santo. A pessoa que perde o Espírito Santo não consegue escutar a sua voz. Ela passa a escutar a voz do espírito do engano, achando que é o Espírito Santo. A pessoa que perde o Espírito Santo entra comichões em seus ouvidos, escamas espirituais nos seus olhos. Ela não consegue ver a luz do Evangelho, a verdade que liberta. Ela fica envolvida pelo engano e pela mentira. E é tão diabólico que ela tem a certeza absoluta que é Deus falando com ela, e não é. E não é. E não é, meus irmãos. Grande é o nome do nosso Senhor. Então te convido, meu irmão e minha irmã, que está com a vida espiritual morta, decaída, que há muito tempo não fala em línguas, que há muito tempo não sente a graça, que há muito tempo não sente o fogo, você que nunca foi selado com a promessa, você que nunca recebeu o dom de variedade de línguas, você que está com a sua vida espiritual parada, e ser bloqueio espiritual de Satanás, e nessa campanha vai cair por terra. Chega dessa vida espiritual medíocre que não sai do lugar. O Senhor tem muito para te entregar e tem muito para me entregar. Nós precisamos subir os níveis espirituais. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E esses níveis espirituais só podem ser subidos com um verdadeiro avivamento que começa dentro de cada um de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, aleluia, é estar com irmãos na mesma comunhão, no mesmo espírito, no mesmo vigor espiritual, que eles têm sede das coisas de Deus, sede das coisas eternas, que não estão voltados somente para as coisas terrenas, não. Eles têm sede das coisas espirituais. É triste ver irmãos e irmãs que estão mortos espiritualmente, que parece que estão obrigados dentro da casa de oração. Vão para igrejas para tudo menos para buscar o alimento da palavra, o avivamento espiritual, a vida espiritual. Vão para a casa de oração, nem sei porquê. É como se não houvesse a sede de Deus, a vontade, aleluia, de viver os prodígios, os sinais, as maravilhas, aleluia, que o Senhor preparou e tem preparado para o seu povo, até esse preciso momento. Oh, santo é o nome do nosso Senhor. Eu quero estar junto com pessoas que estão nessa mesma marcha. Quando uma pessoa está fraca e se une com outro que está fraco, qual é a tendência? Ele decair. Ele cair. Pior aquele que não quer fazer nada e quer estar com mochila na costa do outro. Não existe avivamento coletivo. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte, porque o avivamento não é gritaria, não é batucada, não é rodopiar, não é nada disso. O avivamento, aleluia, é a sede das coisas espirituais, é as coisas eternas. O avivamento é o nosso coração queimar da chama do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Louvado é o nome do nosso Deus. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu estou realmente grata por esta preparação deste banquete de 3 madrugadas nos pés do nosso Deus, do nosso Senhor. Glória, louvado é o nome do nosso Rei. Amém, igreja do Senhor. Eu estou aqui falando com os irmãos, mas minha carne está tremendo. Que é uma maravilha, aleluia, quando nós somos tomados pelo poder de Deus e pelo seu Espírito. Glória, louvado é o nome do nosso Senhor. Então eu convido os meus irmãos e as minhas irmãs a virem para esta campanha. Os irmãos poderão colocar 3 propósitos, foi essa direção que o Senhor me deu. 3 propósitos, Pai, Filho e Espírito Santo, nos propósitos que os irmãos têm para que nós possamos apresentar diante do nosso Senhor, para que Ele venha pelejar. E os irmãos sabem, aleluia, que por mais que o Mestre dê, por meio do seu Espírito, o respaldo da campanha, aleluia, nós precisamos estar respaldado pela sua palavra em todo o trabalho, quanto nós vamos fazer para o nosso Deus, porque isso aqui é um trabalho que eu faço para o Senhor, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ainda assim, Ele cura, Ele liberta, Ele abre e fecha portas. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que peleja por cada um de nós. Amém? Eu espero os meus irmãos na madrugada do dia 7, 3 horas da manhã, horário de Brasília. Eu entro aqui com os meus irmãos para estar em comunhão e esperar os meus irmãos e as minhas irmãs 2h30 da manhã. Lembre-se do jejum. Faça um jejum. Eu nunca ensinei aos irmãos e jamais ensinarei esta heresia de jejum com água, de jejum com pão. Se A e B ensinam aos seus irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. O jejum é abstinência de tudo. É mortificação da carne. O diabo coloca essas papagaiadas e essas marmotagens para que nós vimos oferecer ao Senhor migalhas. E nós não temos que oferecer migalhas. Se você não tem estrutura por saúde ou qualquer questão que você não pode fazer um jejum, então, aleluia, o Senhor vai entender a tua situação de fazer uma consagração com água. Isso entra como consagração. Mas entrar no contexto de jejum não é. Não é. Todos nós somos adultos aqui e sabemos a nossa estrutura espiritual. Um crente não pode viver uma vida sem jejum. Isso entra morte espiritual. Morte espiritual é que o diabo quer colocar em muitas vidas espirituais, em muitos altares. Morte espiritual. Um crente não pode estar parado com as suas armaduras. E as armaduras, aleluia, que está respaldada em Efésios, que o Senhor coloca sobre o seu povo, é isso. É jejum, é oração, é monte, é consagração, é estando com o nosso altar, aleluia, intacto, é estando transbordado da unção, da graça e do azeite. Se nós não buscamos as coisas espirituais, não tem como nós estarmos alicerçados no Senhor e no seu Espírito. Não tem como nós estarmos vivendo o avivamento que está dentro de cada um de nós, se tiver a morte espiritual. O conformismo. Não aceite, meu irmão e minha irmã, nunca uma vida espiritual derrotada. Diga ao Senhor que você quer mais. Diga ao seu Espírito que venha te ajudar. Diga ao seu Espírito, porque lá no céu não vai entrar morto espiritual. Ali só vai entrar avivados, despertados, alicerçados. Como é que vai entrar um povo morto espiritual ali? O Senhor não vai arrebatar um povo morto, um povo apegado ao mundanismo. O Senhor vai arrebatar uma igreja avivada. Avivamento espiritual. A noiva do Messias é uma noiva viva espiritualmente. Amém? Então o jejum é abstinência de tudo, até na parte íntima. O tempo de jejum é os irmãos que vão escolher. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus. Receba o meu abraço pentecostal de fogo. Eu encontro os irmãos aqui na madrugada do dia 7. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.